Os evangelhos, a representação de Jesus em 4 dimensões. Em Marcos, Jesus é o servo. A lição, ela mostra a nação, né, de servo no Antigo Testamento. Analisar a ótica de servo no Antigo Testamento. O foco de Marcos é mostrar Jesus como servo, né? Jesus é o servo enviado de Deus para remir a humanidade de seus pecados, né? O Evangelho de Marcos revela Cristo como servo enviado de Deus, não somente para mostrar as grandezas do Altíssimo, mas também para servir as pessoas e atendê-las, né, em suas necessidades e dar a vida por elas. Jesus, como servo de Deus, viveu a serviço do reino. O Antigo Testamento fala sobre o servo ungido. O servo não tem muita importância, não é verdade? Talvez por isso Marcos tenha omitido, né, a genealogia de Jesus, visando apresentá-lo como servo. A visão de Jesus como servo pode ser percebido, né, nas passagens do profeta Isaías e do profeta Ezequiel. O profeta Ezequiel, na passagem bíblica do livro do profeta Ezequiel, no capítulo 1 a 10, vemos a visão, né, que representa as 4 faces do Evangelho, né, na apresentação do Messias. Em Marcos, a figura predominante é o boi, né, trazendo a ideia de servo, pois o boi é um animal que literalmente serve e efetua o trabalho, né? Que os homens muitas vezes não dariam conta, né? Jesus é o servo de Deus que veio trabalhar em prol da salvação da humanidade, sabendo que estes não dariam conta de salvar-se, né? Pois estavam mortos em pecados e delitos. Efésios 2:1. Jesus se tornou servo obediente até a morte, né? E morte de cruz, né? Para que pudéssemos ser livres do pecado, né? Do nosso pecado, que é terrível, né? Que era terrível. No profeta Isaías, né? Existe 2 passagens do livro, né? Do profeta que fazem alusão ao ministério do servo na vida de Jesus Cristo. Isaías 42 revela que o servo é eleito e ungido e efetuará juízo, né, entre os gentios. E fica claro aqui a extensão universal de seu ministério. Na passagem de Isaías 52, no capítulo 13 a 15, nós percebemos as dores, né, e a exaltação do servo ungido. Em ambas as passagens é evidente que o ministério de Jesus seria servir à humanidade. Pelo trabalho efetuado com excelência, o servo foi exaltado, né, a ponto de se tornar elevado e sublime. Que o exemplo de nosso mestre, né, vem que podemos, né, e que venhamos servir com excelência como ele serviu aqui na terra. Muitas das vezes, né, muitos não querem servir a Deus, né, mas querem ser servidos, né, querem ser abençoados, querem pedir bênçãos, né, querem ser rico, querem viver em mansões, né. Esse daí não é servo, né. Eles querem ser servidos, mas o nosso rei, né, o dono do mundo, ele veio como servo para servir e não para ser servido, é o que ele fala. Pois o próprio Filho do Homem, ele diz aqui em Marcos, né, 10:45, pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate por muitos. Glória a Deus. Ao contrário de Mateus, né, que
que pontua Jesus como Messias, Marcos adota a visão de servo, mostrando em seus relatos o constante movimento do servo na execução da obra, né? Na obra de Deus, pois encontramos a expressão imediatamente. Jesus estava a serviço de seu povo, operando sinais e prodígios, né? Marcos 1,34. E ensinando sobre os mistérios do reino. Em Marcos 42,2, né? A vida do servo não seria fácil, mas sim, né, de sofrimento e morte. A perseguição dos escribas e fariseus, né? Jesus, no exercício de seu ministério, cumpriu na íntegra, né, o ministério recebido de Deus, porém, em sua jornada sofreu perseguição daqueles que se consideravam donos da verdade, né, de Deus. Um dos grupos que o perseguiam, né, eram o dos escribas, que eram considerados mestres especializados no estudo e na aplicação da Torá, né? Em Marcos 13:22, vemos este grupo dizendo que Jesus expulsava os demônios, né, por Beelzebul. Onde já se viu isso? Outros que perseguiam Jesus eram os fariseus, né? Que além de se considerarem doutores da lei, alguns faziam parte do Sinédrio e viviam uma religiosidade, né, vazia, né, que eles viviam, tanto que eles não reconheceram, né, Jesus como mestre, porque até hoje eles esperam, né, Jesus, né, porque eles não reconheceram Jesus como sendo o Salvador, tanto que os judeus, a maioria dos judeus de Israel, né, eles esperam o Messias, né, achando que o Messias não era o verdadeiro Jesus que veio. Em Marcos 7, este grupo interrogou Jesus, né, do procedimento de seus discípulos, né. Em nossa missão de pregar o evangelho, né, surgirão diversos opositores, mas a exemplo de Cristo, né, pelo exemplo de Cristo precisamos continuar firme na missão, né. Em 2 Timóteo 3,12 fala, né. É interessante observar o quanto a Bíblia é coerente, né, e harmoniosa no Antigo e no Novo Testamento, né. Nos textos messiânicos de Isaías, lemos que os relatos de como seria o ministério do servo ungido, né. E em Marcos vemos o cumprimento das profecias acerca de Cristo, no que tange, né, ao ministério de servo. A conclusão desse estudo Marcos, ele deixa claro que a mensagem central de seu evangelho é que Cristo, né, Cristo veio para servir, né, e resgatar a humanidade. Irmãos e irmãs, que possamos ser, meus amigos, servo, né, ganhar almas para o Senhor Jesus, pregar o seu evangelho, porque a vinda do Messias, né, de nosso Rei Jesus Cristo está próxima. Então esse é o nosso dever de pregar o evangelho, levar o evangelho, falar do evangelho para os seus amigos, para os seus vizinhos, para os seus colegas de trabalho, para quem você conhece, falar de Jesus, porque Jesus está às portas, breve Jesus voltará. E esse é o desejo, se for o desejo do seu coração de aceitar Jesus hoje, aceite Jesus como seu único e suficiente Salvador da sua vida, porque Ele é o único que pode te salvar, salvar tua família da ira vindoura. Amém?